sou Maria Jéssica dos Santos Cabral, eu sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Alagoas. Atualmente eu sou discente do programa de pós-graduação em produção vegetal aqui na UFVJM, com a orientação do professor doutor Marcos Alvarenga Soares e com a orientação do professor doutor Sebastião Lourenço de Assis Júnior e do doutor Ronivon dos Santos Veloso. Irei apresentar para vocês hoje meus seminários 2, intitulado com Desenvolvimento e Reprodução de Bedelia somnolantella, Lepidoptera bedelide, em 6 espécies de Pomoia solonalis convolvulaceae. Então, na introdução, eu irei falar um pouco sobre interações inseto-planta, Bedelia somnolantella, a família Convolvulaceae, as plantas hospedeiras, justificativa e objetivos. Em material e métodos, eu irei falar local e condições dos experimentos, como ocorre a criação de B. somnolantella, as plantas que serão testadas e os bioensaios, seguindo do cronograma de execução, orçamento e referências. Então, todos os organismos ou conjunto de organismos que compartilham um local no ambiente, eles estão sujeitos a interagirem entre si. E essas interações, elas podem ocorrer caso eles tenham condições, como a alimentação, o clima e inimigos naturais. Tendo isso em comum, ou quando um é o recurso e a condição do outro, irá existir interações. E essas interações, elas podem ser determinadas de acordo com a função do benefício, que pode ser positivo ou negativo. Então, aqui a gente tem nessa figura as possíveis interações entre insetos e plantas, né, as não antagônicas, que são aquelas positivas entre eles, e as antagônicas, que podem ser a planta atacando o inseto, né, planta carnívora ou devido à sua defesa, e o inseto atacando a planta, que pode ser ataque externo, pela alimentação de folhas, caules, né, do tecido da planta, ou pela alimentação da seiva, ou ataque interno, formando galhas ou minas foliares, que é o que vai ser ressaltado. Então, esses insetos que formam minas, eles são conhecidos como insetos minadores, eles são herbívoros por se alimentar de tecido vegetal, e esses insetos minadores, eles se alojam entre as duas epidermes da folha, a epiderme superior e inferior, se alimentando aí de todo o mesófilo foliar, de toda o material fotossintético dessas folhas. Existem 2 ordens de minadores, que é a díptera, onde a gente tem um exemplo aqui da Liriomyza, ela é uma mosca minadora, e tem a ordem Lepidoptera, entre eles os microlepidópteros, que são os mais adversos entre insetos minadores de folhas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, a Leucoptera cofiella, da família Leonitidae, onde seu hospedeiro comercial é o café, e os seus danos eles ocorrem na fase larval do inseto, formando aí minas em folhas jovens e maduras. Tem também a Philocynite citrella, da família Glacyleridae, onde o seu hospedeiro comercial são os citros, e os seus danos também ocorrem na fase larval, formando minas nas folhas e também nos frutos. E tem a tuta absoluta, da família Gellichidae, onde seu hospedeiro comercial é o tomate, e os seus danos eles também ocorrem na fase larval do inseto, formando minas nas folhas e também se alimenta dos frutos. E tem a Bedelia somnolantella. A Bedelia ela pertence à ordem Lepidoptera, ela é um microlepidóptero da família Bedelide. A Bedelia ela possui desenvolvimento holometábulo. Os animais que possuem desenvolvimento holometábulo são aqueles considerados que têm, né, metamorfose completa, passando pela fase de ovo, lagartas, pupas e adultos. Os ovos de B. somnolantella eles são brancos, translúcidos, com um formato hemisferoide oval, e são dispostos na superfície das folhas. As lagartas, elas possuem diferentes ínstares lavais, né, e em cada insta ela muda a sua coloração. As pupas, elas também têm diferentes colorações de acordo com o seu desenvolvimento, onde no início são verdes, né, passando por vermelho,
para o marrom escuro, próximo à emergência dos adultos, e elas são fixadas, né, nas extremidades das plantas e das folhas por fios de seda. E o adulto dessa praga ela é uma pequena mariposa com uma coloração bronze amarelada com aproximadamente 4 milímetros. O ciclo de B. somnolantella, o seu desenvolvimento é de aproximadamente 32 a mais ou menos 21 dias, onde a sua fase de ovo é aproximadamente de 9 a 10 dias, larvas de 8 a 9 dias, pré-pupa de 1 dia, pupa de 5 a 6 dias e o adulto de 7 a 8 dias. A bedela ela possui diferentes instares larvais, onde no primeiro insta é observado, né, larvas translúcidas. No segundo insta, essas larvas elas possuem coloração amareladas. No terceiro insta, elas têm uma coloração verde escura devido à intensidade alimentar. As larvas de quarto insta, elas possuem uma coloração rosada no seu corpo, e as larvas de quinto insta já é possível observar as 4 faixas laterais rosadas no seu corpo. Então, a bedela ela é de origem europeia. No Brasil, seu primeiro registro ocorreu aqui em Minas Gerais, né, na cidade de Diamantina, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, aqui na UFVJM. Em 2020, já foi observado o registro dessa praga em Lavras e Salinas, na região norte e sul de Minas, na Universidade Federal de Lavras e no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Os danos nas plantas. Os danos eles ocorrem na fase larval do inseto, formando minas aí nas folhas jovens e maduras. Larvas de primeiro e segundo insta, elas formam minas serpenteadas nas folhas. A partir do terceiro insta, essas minas já são maiores, né, e translúcidas, e posteriormente marrom escura devido à intensidade da alimentação dessa praga. Essas folhas minadas, elas têm área fotossintética reduzida, devido à diminuição da área de contato fotossintético. Essa diminuição, ela termina acarretando aí na queda da folha e também diminuindo a produção, né, a perda da produção devido a essa planta não realizar a sua fotossíntese. A Bedella somnolantella ela é uma praga polífaga, ela é especialista de convolvulace, principalmente de pomoia batatas, a batata doce, onde hoje ela é uma praga-chave nessa cultura, conhecida como a praga das folhas da batata doce. Ela também se alimenta de plantas daninhas da família Convolvulaceae, como a Calistesia sepium e a Convolvulus avensis, e se alimenta também da Solano melongena, da família Solanaceae, né, a berinjela, onde já foi observado que em caso de vegetação, ela utilizando essa planta como abrigo, mas não foi observado nem houve posição nem alimentação. E se alimenta também da Cincibriuíleo da família Brassicaceae. Então, a família Convolvulaceae, ela é uma família cosmopolita da ordem Solanaris, onde existe cerca de 60 gêneros e 1.880 espécies. E essa família ela é caracterizada por possuir plantas trepadeiras com folhas alternas. Essas folhas elas variam de formato, onde o formato que predomina é o formato codiforme, que é um formato considerado em forma de coração. A inflorescência dessas plantas ela é cimeiras com 1 a 3 floras. Elas possuem 5 sépalas com 5 estames com bastante pólen. Elas são dicamídeas, né, o hermafrodita, possuindo aí os 2 sexos, o androceu e o gineceu. O ovário dessas plantas, eles são súpero, com 1 a 2 óvulos. E o fruto, né, ele normalmente é capsular, com a presença, dependendo da espécie, de 2, 4, 6 ou 8 sementes, com a presença de látex. E a espécie que possui raiz tuberosa também é encontrada a presença de látex. Então, a família Convolvulaceae, ela tem distribuição mundial, sendo mais diversas nos trópicos. No Brasil, ela é encontrada em todo o território brasileiro.
onde existe cerca de 25 gêneros, onde 2 deles são endêmicos, e 421 espécies, sendo que 193 dessas são endêmicas. A grande maioria das plantas dessa família, elas são selvagens, algumas elas são daninhas, onde elas causam perdas, né, em grandes culturas, como cana-de-açúcar, soja, entre outros, onde já foi observada uma perda de até 45% na produtividade dessas culturas. E elas são utilizadas também, outra parte, para fins ornamentais ou alimentares, como é o caso, né, da Hipomoea batatas, a batata doce. Então, aqui a gente vai poder observar espécies por região brasileira da família Convolvulaceae, onde a gente observa que a região, né, que mais possui espécies dessa família é o Sudeste, com cerca de 248 espécies. E aqui são as espécies por domínio fitogeográfico, onde a gente também pode observar que o Cerrado ele é o que mais possui espécies da família Convolvulaceae. Então, com isso, a gente observa, né, que exatamente na região onde a gente se encontra, então essas plantas, elas podem ser utilizadas aí como plantas hospedeiras para insetos pragas. Então, mas o que é e como acontece essa seleção por plantas hospedeiras, né? Uma planta, ela é hospedeira quando o inseto utiliza ela aí como abrigo, oviposição, alimentação e acasalamento. E muitas espécies de insetos, eles dependem de material vegetal em alguma fase da sua vida, principalmente os insetos herbívoros, eles possuem desenvolvimentos cruciais, né, como a oviposição, acasalamento e alimentação. Então, esses fatores, eles vão estar relacionados com as plantas. Mas como é que ocorre essa escolha pelo um adulto na hora da oviposição? Aqui a gente vai observar uma hierarquia de preferência, né, para a oviposição, onde essa fêmea ela vai ter plantas hospedeiras em potencial e não hospedeiras. Isso vai depender das características também da planta, né, relacionadas com a nutrição, a ontogenia, entre outras coisas, e também com o ambiente biótico, como os competidores, os patógenos e os inimigos naturais. Então, essa escolha ela vai ser interferida por fatores intrínsecos, que vai estar relacionado ao alimento, nesse caso, com a experiência larval, e com os fatores extrínsecos, que é né, onde o alimento se encontra, vai estar relacionado com a experiência desse adulto. Então, esse adulto ele vai sofrer essas modulações de preferências, e no fim ele vai escolher, né, vai ter uma escolha real de preferência de oviposição, para colocar ali a sua prole. Então, estudos já mostram que insetos fêmeas, em processo de oviposição, elas têm um potencial de avaliar, né, essa adequação de plantas hospedeiras, principalmente no estágio larval, né, relacionado à preferência larval, já que essas larvas, elas possuem uma mobilidade de se movimentar de uma planta para outra, para poder escolher aí a sua planta ideal para alimentação. E isso, ele é carregado, né, de acordo com o seu desenvolvimento, onde na hora que o adulto ele tiver que escolher entre duas plantas, ele vai escolher aquela que o seu imaturo já se alimentou, que ele sabe que a sua prole vai se desenvolver bem ali, né, naquele alimento. Então, existem diversos estudos relacionados aos efeitos de plantas hospedeiras, e aqui a gente vai observar ovos por fêmeas de Spidoptera litura em 4 plantas hospedeiras, na couve chinesa, no feijão calpi, na batata doce e no tabaco, onde a planta mais preferida por essa praga, né, foi a couve chinesa, representando aí 36,7%, e a menos preferida foi o tabaco, com 12,8%. Então, aqui já é o mesmo estudo também nas 4 plantas hospedeiras, onde foi avaliado o desenvolvimento total dessas larvas em dias de pupa e nos diferentes ínchares larvais. Então, a gente observa aqui que o desenvolvimento total dessas larvas ele foi mais longo no tabaco, com cerca de 23 a 24 dias, e ele foi mais curto na couve chinesa. Mas o que isso quer dizer, né? Quando uma praga ela demora a completar o seu ciclo em uma planta, ela vai causar menos danos a essa planta.
Então, essa planta ela pode chegar a completar o seu desenvolvimento sem tantos danos dessa praga. Já quando ela completa o seu ciclo muito rápido, ela vai causar mais danos nessa cultura, como também vai aumentar, né, o número de indivíduos ali para se alimentar daquela planta, causando assim mais danos. No desenvolvimento das pulpas é observado, não houve tanta diferença, apenas que no feijão, né, foi o seu desenvolvimento em dias foi menor, cerca de 9 a 10 dias. Já nos diferentes instares larvais, a gente pode observar que as larvas de primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto insta, realmente o seu desenvolvimento foi mais longo no tabaco, se diferenciando aí apenas no segundo insta, onde seu desenvolvimento ele foi mais longo na batata doce. Então, aqui é um estudo com Philocynith citrella, onde esse estudo ele mostra que o adulto fêmea ele também pode escolher uma planta relacionada às características das folhas, né? E foi observado que essa fêmea ela escolheu folhas que possuíam largura de 1 a 2 centímetros. Então, as folhas mais ovipositadas foram as folhas que possuíam de 1 a 2 centímetros. E a planta mais preferida por essa praga, né, para a oposição, foi a Citrus aurantifolia. Aqui é um outro estudo também com Philocynith citrella, em diferentes plantas, onde foi observado o percentual de dano foliar, né, devido à alimentação dessas larvas, em diferentes períodos de dias, onde a gente pode observar que, de acordo com o que ia passando os dias em todas as plantas, essa larva ia intensificando, né, sua alimentação, ia causando mais danos. E a planta que obteve aí maiores danos nesses diferentes dias foi a Farshield. E aqui é um estudo onde ele mostra que o ataque desses bichos, né, que formam mina nas folhas, eles têm uma resposta negativa tanto nas folhas como nas plantas. Então, aqui a gente tem uma representação mostrando, né, a NML, que é a folha não danificada, a NMP é a parte da folha que não foi consumida pela planta, e a MP é a parte que foi consumida pela praga. Então, primeiramente, a NMP, ela detecta o ataque, né, desse bicho mineiro nas folhas, NMP, via H2O, e aí essa planta, ela começa a produzir mecanismo de resposta para o ataque desse bicho. Na NMP, ela tem respostas de estresse, mesmo não sendo consumida pela praga, onde foi observado nesse estudo que houve uma redução de carbono e nitrogênio, ela induziu mais água, houve expressões de enzimas antioxidantes e expressões de genes relacionados à resistência de plantas. Já em MP já foi observado respostas mais severas, né, mais aguda devido ao ataque dessa praga, onde foi observado a destruição da estrutura da folha e do cloroplasto, a deterioração da fluorescência da clorofila, da nutrição de carbono e nitrogênio e da fotossíntese. Ela induziu mais O2. Foi observado também expressões mais baixas de enzimas antioxidantes e altas expressões de genes, né, relacionados aí à resistência a esse inseto. Então, aqui foi concluído, né, que esse estresse causado por esses insetos minadores, eles afetam o processo fisiológico e de crescimento tanto das folhas como das plantas. Então, como justificativa do nosso trabalho, a gente tem a Hipomoea batatas, né, a batata doce, onde ela se encontra aí entre as 7 culturas consideradas fundamentais, né, como fonte básica de alimento para a população de baixo poder aquisitivo, onde já foi declarada pela FAO como um dos alimentos para a segurança alimentar, devido ao seu alto teor de proteína nas suas raízes tuberosas. E ela, né, está sendo uma hortaliça que está em sublime alta, principalmente para os produtores
devido à sua importância na indústria alimentícia, onde hoje a gente já observa diversos produtos produzidos à base de batata doce, né? A gente pode encontrar nos mercados. Ela é muito utilizada também na alimentação animal, suas raízes e parte aérea, tanto as folhas como as ramas, e é muito utilizada também na produção de biocombustíveis, né? Utilizando aí suas raízes, tanto no Brasil como nos países mais desenvolvidos, que já é produzido energia renovável à base de batata doce. E é muito utilizada também como matéria-prima para fármacos, né? Principalmente em produtos alimentícios, utilizada aí pelo público fitness e os atletas, né? Por seus benefícios diversos à saúde e por suas características nutritivas e funcionais. Então, a gente tem uma cultura que está em ascensão, né, em produção total desde 1880 até os anos atuais, com o aumento de produção para os anos futuros. Uma cultura que, como qualquer outra, passa por estresses bióticos, incluindo o ataque de insetos, pragas, entre eles Bordetella salmonella, que é uma praga recente no Brasil, já com expansões para outras regiões, que não possui nenhuma forma de controle químico registrado, e dentro, né, do manejo integrado de pragas, pode ser utilizados métodos culturais, né, por via de seleção de plantas hospedeiras, onde essas plantas hospedeiras, ela visa aí contribuir em questão associadas à dispersão e sobrevivência de B. salmonella, também por não existir estudos, né, sobre a taxa de infestação ou história de vida dessa praga em plantas selvagens, e por ser um método eficaz, econômico e ecológico para controlar pragas no manejo integrado de pragas. Então, com isso, os objetivos do nosso trabalho o objetivo geral, avaliar os parâmetros biológicos de B. salmonella em plantas selvagens e comercial, visando implementar procedimentos de controle integrado eficiente e ecológicos. Os objetivos específicos: registrar a B. salmonella em espécies de Hipomoea solanaris convolvulaceae, analisar o desenvolvimento e reprodução de B. salmonella em espécies de convolvulaceae do gênero Hipomoea, como Hipomoea acuminata, alba, batatas, cairica, purpúrea e ederifolia, através de tabela de vida, e calcular a área foliar atacada por B. salmonella nessas plantas selvagens. Então, em material e métodos, né, o local dos experimentos, os experimentos serão realizados aqui em Diamantina, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, em casa de vegetação, no setor de olericultura aqui da UFVJM, onde serão mantidas as mudas para os experimentos, e no laboratório de entomologia, no NEMIP, onde será feita a criação de B. salmonella e realizados os ensaios. Então, a criação de B. salmonella serão coletadas pulpas, né, em casa de vegetação, no setor de olericultura. Essas pulpas, elas serão acopladas em placas de Petri e levadas para o laboratório de entomologia, onde após a emergência desses adultos, eles serão transferidos para gaiolas de madeiras com ramas de batata doce em bandejas de plástico com água e espumas de poliuretano flexíveis, e serão colocados também solução açucarada a 5% para a alimentação desses adultos. As plantas testadas. Essas plantas, elas foram observadas de acordo com a investigação de campo aqui na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, e no município de Diamantina, onde foi observado 8 espécies da família Convolvulaceae, né, a Hipomoea cairica, cuminata, alba, Cuscuta sp, a Ederifolia purpúrea, a aquática e a Calistesia sepium. Após isso, essas plantas foram levadas para o laboratório de entomologia, onde foram elaboradas essicatas para a identificação das espécies. Essa identificação, ela ocorreu aqui na UFVJM, no Laboratório de Botânica de Fisiologia Vegetal, né? Foi feita
uma identificação prévia, onde essas espécies elas serão levadas como é meu pai o nome? Para o especialista da família Convolvulaceae. E em seguida foram escolhidas 5 dessas espécies. Essas plantas elas foram escolhidas de acordo com características morfológicas parecidas com a da batata doce, se diferenciando aí apenas a Hipomoea cairica. Nela, ela tem as folhas em uma forma de estrela, né, com 5 pontas são bem pontiagudas, para a gente testar aí se a abelha ela utiliza essa planta como abrigo ou como alimentação, mesmo tendo as diferenças das folhas relacionadas à batata doce bem diferentes. O plantio dessas plantas será por germinação das sementes. Após a germinação, serão selecionadas 3 plântulas e plantadas em vasos com capacidade de 10 e 1 litro, totalizando 60 vasos. Esses vasos eles serão mantidos em casa de vegetação e irrigados por aspersão diariamente. E o solo ele será adubado e corrigido segundo as recomendações para vasos de Cantoruti 2007. Então, no ensaio 1, irá ocorrer o registro de B. salmonella nessas plantas daninhas, tanto em plantas que foram encontradas elas se alimentando na universidade, como fora da universidade. No ensaio 2, será realizada a biologia de B. salmonella nessas plantas, então será avaliada a duração do período de ovo, larva, pupa e adultos, onde serão utilizados 300 ovos para cada planta, que serão mantidos em sala climatizada, com temperatura de 25 a mais ou menos 2 graus, umidade relativa de 70% a 10% e fotoperíodo de 12 horas. E a eclosão desses ovos ele será observado e registrado diariamente. Após a eclosão, as larvas recém-eclodidas elas serão transferidas por pincéis para potes de 500 ml, contendo aí uma folha de cada uma dessas plantas com algodão com água para manter a sobrevivência dessas folhas. E será observada e registrada a mortalidade larval e as folhas elas serão substituídas sempre que necessário. Esses indivíduos recém-pupados, eles serão transferidos para tubos de vidro de 2 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura, onde será colocado um algodão embebido com água para reter a umidade, e essas pupas elas serão observadas até que todos os adultos eles tenham emergido. Os adultos recém-emergidos, em um período de 24 horas, eles serão acoplados, as fêmeas e machos, e transferidos para gaiolas de madeira, onde irá ocorrer a oviposição. Dentro dessas gaiolas e será colocado uma planta em vaso de 1 litro de cada uma, uma planta de cada planta hospedeira, e será colocado também a solução açucarada a 5% para a alimentação desses adultos. Então, e esses ovos eles serão totalizados a cada 24 horas, até que todos esses adultos eles morram. Então, será avaliada a DO, que é a duração do período de ovo, a DL, a duração do período larval. Essa duração do período larval ela será observada nos diferentes ínstares larvais, e para isso será necessário fazer a medição da cápsula cefálica dessas larvas, para poder saber quantos dias são, para elas mudarem de ínstar do primeiro para o segundo e assim sucessivamente. Serão avaliados a DP, a duração do período de pupa, do início da pupação até a emergência dos adultos, e a DA, que é a duração da fase adulta, do início até que todos esses adultos morram. Então, o delineamento experimental. O delineamento ele será um delineamento inteiramente casualidade, com 6 tratamentos e 10 repetições, onde irá ocorrer da seguinte maneira: serão utilizados 300 ovos para cada planta, e esses 300 ovos, eles serão divididos em 3 partes, em A, B e C, onde na parte A serão utilizadas 100 ovos para ocorrer o ciclo, para poder fazer a F1. Esse ciclo a gente não vai interferir, nem vai estressar, apenas colocar a alimentação para o adulto e para as larvas.
Em B, os outros 100, eles serão os que vão ser estressados para fazer a medição da cápsula cefálica. Então, eles vão ser estressados porque essas larvas vão ter que ir para a geladeira para poder ficar um pouco imóvel para fazer essa medição corretamente. E os outros 100 é onde será avaliado a sobrevivência, né, de ovo, larva, pupa e adulto. Então, elas serão separadas em 10 potes, né, 10 larvas em 10 potes, se diferenciando aí apenas as 100 que serão estressadas, que vai ficar melhor para o manuseio se elas ficarem uma larva por placa de Petri. E isso será avaliado todos os dias. No bioensaio 3, será feita a tabela de vida de Besson-Mantella em plantas daninhas. Essa tabela de vida será elaborada a partir dos dados obtidos nos ensaios anteriores. Então, será observada a taxa líquida de reprodução, que é a R0, né, que é o número de descendentes fêmeas que darão origem a essas fêmeas reprodutivas em um curso de uma geração. Será também observado o tempo médio de geração, que é T, que é o tempo decorrido do nascimento dos pais até os de seus descendentes. A taxa intrínseca de aumento, que é a RM, que está relacionada com a R0, né, a taxa líquida de reprodução, e o tempo médio de geração. A taxa finita de aumento, que é a lambda, que é o número de fêmeas adicionadas à população por fêmea, e o tempo necessário para essa praga, né, dobrar a sua população em número de indivíduos, que é a TD. No bioensaio 4, será avaliado o consumo por área foliar em plantas selvagens por Besson-Mantella, onde serão retiradas 10 folhas de cada planta após 30 dias da inoculação da praga. Essas folhas serão levadas para o laboratório de entomologia, onde serão fotografadas com uma câmera LG K12 Prime. E em seguida será feita a medição da área foliar com o software LeafMed, desenvolvido aqui na UFVJM. Esse software ele faz a medição de área foliar e ele funciona da seguinte maneira: ele faz a leitura da imagem de acordo com a quantidade de pixels, então automaticamente, né, a gente vai ter a área total dessas folhas, e para fazer a medição da área consumida é preciso determinar uma cor considerada cor-alvo, que no nosso caso é o marrom escuro, né, devido à cor que fica após a alimentação dessa praga. Então, com isso, vai ter que determinar uma outra cor, que é chamada de cor monocromática, que no nosso caso é a vermelha, onde essa cor monocromática ela vai substituir essa cor-alvo, e aí a gente vai obter a área total que foi utilizada, né, que essa praga se alimentou. Então, subtraindo, a gente vai ter a área que não foi alimentada pela praga. Essa medição, ela é feita, né, esse cálculo dessa área é feita em centímetros ao quadrado. São os resultados esperados, né? Espera-se que Besson-Mantella ela se desenvolva melhor em Pomoia batatas do que nas outras culturas do gênero Pomoia da família Convolvulaceae. Espera-se também que Besson-Mantella consiga sobreviver e reproduzir em algumas espécies da família Convolvulaceae. E espera-se que Besson-Mantella consiga colonizar plantas selvagens na ausência da cultura principal, né, onde isso vai poder manter a espécie do inseto no campo na ausência da cultura principal, facilitando aí a sua dispersão e pressão na cultura-alvo, que nesse caso é a batata doce. Então, aqui tem o cronograma de execução e as listas de atividades, onde será feita a revisão bibliográfica, a elaboração do projeto, pré-teste, a execução dos experimentos, escrita da tese, escrita dos artigos científicos, publicação do artigo, qualificação e defesa. E aqui o orçamento de alguns materiais que vai ser preciso ser utilizado para a elaboração dos ensaios, com cerca de R$ 6.055. Algumas referências utilizadas e os agradecimentos, né? Agradecer ao UFVJM, ao curso de pós-graduação em produção vegetal e principalmente ao grupo NEMIP.